Fala crianças, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Meados Históricos, o canal que apresenta a história em pequenos e deliciosos sachês. Semana começando, vídeo novo chegando, mas para você não perder nada, lembra, ativa o sininho, curte, compartilha com seus amigos e assim todos terão acesso às aulas, às resoluções de questões e às dicas para vestibular. Depois da vinheta, nós vamos resolver questões de baixa Idade Média, segunda parte da Idade Média, fechando esse bloco de 2 semanas falando do período medieval. Roda a vinheta. Bora então, o que acontece aqui? A Idade Média é um período muito longo. Falei isso com vocês no vídeo da semana passada. A Idade Média são 1000 anos, certo? E a Idade Média tem uma dificuldade muito grande para a gente estudar, que é o fato de que acontecem várias coisas ao mesmo tempo em lugares diferentes. E às vezes, essa multiplicidade de coisas rolando deixa vocês meio confusos. Tipo, meu Deus, mas você não estava falando daquilo, de repente aquilo outro? Sim, são duas coisas que acontecem ao mesmo tempo em lugares diferentes. Isso é uma característica tanto da Alta Idade Média quanto da Baixa Idade Média. Mas o marco de quebra da Alta para a Baixa Idade Média vai se dar no século XI. Vai se dar principalmente a partir do século XI. E essa questão do Enem 2018 vai trabalhar exatamente com aquilo que a história vai trazer como quebra da Alta para a Baixa Idade Média. Quer ver? A questão disse o seguinte: o acontecimento descrito vincula-se ao fenômeno ocidental do... Então vamos lá. Ele pergunta qual é o acontecimento descrito. Aliás, essa informação é muito importante, porque no fundo a gente vai resolver a questão por isso. Tá? Porque ele não disse qual é o acontecimento descrito e ele quer saber qual é a partir do texto. E é isso que vai nos dar a resposta. Quer ver? Vamos lá. A existência em Jerusalém, vou grifar Jerusalém, de um hospital voltado para o alojamento e cuidado dos peregrinos, assim como daqueles entre eles que estavam cansados ou doentes, fortaleceu o elo entre a obra de assistência e a obra de caridade na Terra Santa. Terra Santa. Ao fazer em 1113, início do século XII, do Hospital de Jerusalém, um estabelecimento central da ordem, Pascoal II estimulava a filiação dos hospitalares do Ocidente a ele, sobretudo daqueles que estavam ligados à peregrinação na Terra Santa ou em outro lugar. A militarização do Hospital de Jerusalém não diminuiu a vocação caritativa primitiva, mas a fortaleceu. Eu vou grifar de uma outra cor esse final, ó. A militarização do Hospital de Jerusalém não diminuiu a vocação caritativa primitiva, mas a fortaleceu. Vamos lá. Nicolás, do que ele está me falando? Ele está te falando de século XI, de peregrinações, século XI, século XII, na verdade, né? De peregrinações à Terra Santa. Então, claramente, ele está te falando de um processo que vai começar lá para o século XI e vai se estender até pelo menos o século XIII, que a gente vai chamar de período das Cruzadas. Cruzadas. Cuidado, porque as cruzadas não são apenas expedições religiosas, tá? A gente fala muito da questão religiosa, até porque é verdade, até o próprio nome nasce da ideia do Papa Urbano II, de carrega a sua cruz e vai lutar pela sua salvação. Mas as cruzadas, elas são muito mais do que expedições à Terra Santa, são muito mais do que expedições religiosas. A gente poderia pensar nas cruzadas como sendo expedições de basicamente 4 elementos. Ó. A gente poderia pensar nas cruzadas como sendo expedições. Vou separar 4 itens. Né? Expedições políticas, expedições militares, expedições econômicas e expedições religiosas. Tudo isso faz parte das cruzadas. Nicolás, mas eu nunca tinha pensado nas cruzadas desse jeito. Por que você está me dizendo isso? Vamos lá. Eu costumo dizer que as cruzadas são expedições políticas porque elas vão atrás de terras. E na Idade Média, terra é sinônimo de poder. Tudo bem? Se terra é sinônimo de poder, expedições atrás de terras são expedições que têm um cunho político muito forte. Tá? Nicolás, por que são expedições militares? Porque acima de tudo são guerras. Acima de tudo são guerras.
tá? E aí, na mentalidade medieval, a guerra tem um destaque fundamental. Então, sim, as cruzadas são guerras, então são expedições militares. São expedições econômicas porque elas vão atrás de produtos. Afinal, vão para um lugar diferente. E se vão para um lugar diferente, há produtos diferentes. E aí já estou deixando no ar uma cruzada que vai acontecer no século XIII, que é a cruzada dos mercadores, especificamente, que é uma cruzada quase que 100% comercial. E são também expedições religiosas, porque tem a questão do combate aos infiéis, de libertar a Terra Santa, e tudo aquilo que é mais comum de se falar de cruzadas. Por isso que a minha ideia é, as cruzadas são também expedições religiosas, mas não são apenas expedições religiosas. Tudo bem? Cuidado com a palavra apenas. Elas não são apenas religiosas, elas são também religiosas. Tá? Então, isso é bem importante que você guarde. E aqui, quando a gente fala das cruzadas, é bem importante que você lembre que esse processo nasce basicamente de dois grupos. Se são expedições militares atrás de terras, só podem ter participação da nobreza. Só podem ter participação da nobreza. Se não houver nobreza, você não tem guerra. Afinal de contas, o nobre é aquele que luta na Idade Média. Tá? E ainda, se tem um elemento religioso, e inclusive o discurso nasce do Papa Urbano II, tem um vínculo totalmente ligado ao clero, ao alto clero. Quando a gente fala de cruzadas, nós estamos falando do alto clero, como aquele que vai liderar o processo. Tá? E com isso a questão acabou. Tá? Vamos começar pelo final e a gente mata a questão pelo final. Primeiro, ele quer saber qual é o fenômeno. E aí, eu vou começar de baixo para cima e eu vou te dizer o seguinte, renascimento urbano não é. Renascimento urbano não é porque ele não fala nada de cidade. Reforma espiritual, Jesus de bicicleta, certo? Reforma espiritual no século XI, que reforma é essa? Tá? Expansão comercial é século XVI. Feudalismo, não, coração. Feudalismo não teria ideia de expansão, o feudalismo é isolado. Então acabou a questão, a resposta é a letra A, tá? Só pelo final também chegaremos nela. Nicolás, mas o que é esse monasticismo guerreiro? Volta na parte que eu grifei de uma cor diferente, ó. Militarização do Hospital de Jerusalém não diminuiu a vocação caritativa. A ideia de caridade é aquela ideia da igreja de fazer o bem. Monasticismo, mosteiro, igreja. Guerra, guerreiro, militarização, monasticismo, guerreiro, nada mais é do que essa mesma aliança entre a nobreza e o clero. Por isso que a resposta é letra A de hambúrguer. Tudo bem? Eu acho que é uma questão bastante clássica do Enem, certo? Que trata a respeito das cruzadas e é uma questão bem interessante para você pensar nas cruzadas como um movimento mais complexo do que simplesmente guerras religiosas. Beleza? Então, primeira questão de Baixa Idade Média está aqui. Agora, na Baixa Idade Média, tem um detalhe muito interessante que é o surgimento das universidades, certo? Aliás, você que está se preparando para o vestibular, seu sonho é entrar numa instituição medieval, o que mais uma vez é uma voadora naquela ideia louca de trevas, tudo bem? A Idade Média não é a Idade das Trevas, não há treva na Idade Média, não há falta de luz, tudo bem? O que há é uma mentalidade religiosa na Alta Idade Média que vai se perdendo progressivamente à medida que avançamos na Baixa Idade Média, mas não significa falta de conhecimento, não significa falta de luz. Tudo bem? Aí a Unicamp veio e disse o seguinte, a Unicamp é a mais linda de todas, como sempre. Considerando o texto e seus conhecimentos sobre o período medieval, assinale a alternativa correta. Ou seja, a Unicamp nos obrigou a ler, não deu nenhuma pista para nós, vamos ter que ler. Então vamos ler. Ó, o surgimento das primeiras universidades nos séculos XII e XIII marca um momento capital da história do Ocidente medieval. Em relação à época anterior, esse momento comportou elementos de continuidade e de ruptura. Os primeiros devem ser buscados na localização urbana das universidades, no conteúdo dos seus ensinamentos, no papel social dos homens de saber. Já os elementos de ruptura foram inicialmente de ordem institucional. No âmbito das instituições educativas, esse sistema era novo e original. As comunidades autônomas dos mestres e dos estudantes eram protegidas pelas mais altas autoridades leigas e religiosas daquele tempo, permitindo tanto progresso no domínio dos métodos intelectuais e em sua difusão como uma inserção mais eficiente das pessoas de saber na sociedade da época. Vamos falar um pouquinho de Baixa Idade Média. Por quê? Quando a gente pensa na vida urbana, a vida urbana ela começa a se consolidar no século XII, tá? Como resultado das cruzadas, como resultado principalmente da chegada de novos produtos,
certo? No cruzamento das rotas comerciais começam a surgir os burgos, e ao redor do burgos se formam as cidades. Quando a gente pensa, então, entre os séculos 12 e 14, peraí que ficou um pouquinho gordo meu lápis aqui, ó, deixa eu arrumar para ficar mais bonitinho. Vamos lá. Entre os séculos 12 e 14, quando a gente pensa na vida urbana, a gente poderia pensar o seguinte: essa vida urbana dos séculos 12 a 14 vai trazer alguns valores novos. Que valores são esses que o século 12 e a vida urbana vai trazer para nós? Primeiro, o século 12 e a vida urbana vão reforçar uma ideia muito forte, que é a ideia de livre-arbítrio. Afinal de contas, o ar da cidade torna o homem livre. A vida urbana é uma vida muito mais livre do que a vida feudal. A vida feudal era uma vida, de certa forma, completamente fechada. Você vivia num mundo fechado, chamado feudo, com uma sociedade rigidamente dividida, liberdade de ação basicamente nenhuma, liberdade de produção basicamente nenhuma. Então, o feudo, inclusive sem liberdade de ir e vir, o feudo te isola. A cidade não. A cidade traz esse dinamismo, certo? E esse dinamismo vai acabar acelerando a ideia de livre-arbítrio. Livre-arbítrio como a quebra da predestinação. A ideia de livre-arbítrio ela vai quebrar a predestinação, aquela ideia de que Deus fez o seu destino antes de você nascer e tudo aquilo que acontece na sua vida já estava determinado desde antes. Então, a ideia da predestinação, ela começa a se quebrar na Baixa Idade Média. Aliás, começam a aparecer dois filósofos aqui, né? Não sei se você começou a perceber, estou te falando de uma nova leitura, estou quebrando o agostinianismo lá da Alta Idade Média. Ao mesmo tempo, começa a se valorizar a ideia de conhecimento, a ideia de conhecimento obtido através da razão, a ideia de conhecimento racional. E esse conhecimento racional vai quebrar a ideia de dogmatismo, aquela coisa do confia, é assim porque Deus quis, sabe? Isso não se encaixa mais nessa nova realidade da Baixa Idade Média. Contra a ideia de dogmatismo, que não é um cachorro no mato antes que alguém tenha um ataque de agora se consagro gigantesco, tá? E é interessante porque aqui fica muito clara a filosofia do São Tomás de Aquino. Aqui fica muito clara a ideia do São Tomás, certo? A ideia da escolástica, certo? Quebrando um pouco com a ideia do Santo Agostinho da predestinação, do dogmatismo e tudo mais, certo? Assim como durante os séculos 12 a 14 começa a surgir uma ideia de cidadania como busca do bem comum. Cidadania como busca pelo bem comum, que é uma ideia bem aristotélica, tá? Ou seja, todos esses valores apontam para o nosso aristotélico cristão chamado São Tomás de Aquino. Todos esses valores apontam, então, para o nosso amigo São Tomás de Aquino. E por que eu estou te dizendo isso numa questão de universidades? Porque diante dessa nova forma de olhar para o mundo, começa a ficar muito nítida a diferença entre o que é a universidade e a igreja. Ó. Começa a ficar muito nítido que a universidade e a igreja se desvincularam. Enquanto na Alta Idade Média o conhecimento era totalmente clericalizado, agora não. Agora você tem uma diferença entre o que é a universidade e o que é a igreja, ou entre o que são os saberes laicos e o que são os saberes religiosos. Fica muito nítido que são saberes desvinculados um do outro. A gente não fala mais em saberes, ou melhor, a gente começa progressivamente a quebrar a ideia dos saberes ligados à igreja na Baixa Idade Média. Isso significa que o homem virou ateu? Claro que não. Isso significa que o homem odeia Deus? De forma nenhuma. O homem virou serial killer de padre? Não, de jeito nenhum. Mas agora você começa a ter uma separação entre o que são os saberes religiosos e o que são os saberes técnicos, certo? A igreja é o lugar do conhecimento
religioso. Enquanto a universidade vai ser o lugar do conhecimento técnico. Você percebe que há uma desvinculação desses dois saberes? A igreja é o lugar do latim. A universidade é o lugar das línguas nacionais. Tudo bem? Você percebe o contraponto? A igreja é o lugar de reforçar os dogmas cristãos. O lugar dos dogmas. Enquanto as universidades é o lugar da razão. Você percebe o contraponto? Esse contraponto é um contraponto da Baixa Idade Média. E as universidades estão vinculadas às monarquias nacionais e à burguesia incipiente. Enquanto a igreja, obviamente, está ligada ao conhecimento e ao poder do próprio clero. Esse contraponto é um contraponto muito característico da Baixa Idade Média a partir do século XIV. Tá? Sabendo disso, as alternativas não vão gerar muito problema para nós. A questão veio dizer o seguinte: considerando o texto, assinale a alternativa correta. A Igreja Católica apoiava a estruturação das universidades medievais. Até aí não teria problema, o problema vem agora. Que representavam o avanço da ciência e a superação de dogmas e teorias teocêntricas. A Igreja não apoiaria algo que quebraria o próprio pensamento da Igreja, tudo bem? A Igreja não apoiaria algo que quebraria a mentalidade religiosa, certo? B. A organização institucional diferencia as universidades medievais das corporações de ofício. Não, coração, pera. Corporação de ofício não tem nada a ver com igreja. Corporação de ofício tem a ver com a associação de artesão, também não tem a ver com universidade. Tá? Então, ele não menciona a corporação de ofício. C. Uma ruptura trazida pelas universidades medievais foi o início da atuação dos copistas nas bibliotecas, que copiavam sistematicamente a produção de autores latinos críticos aos dogmas religiosos. Não, coração. Autor latino é igreja, não é universidade. Então, não é isso. E a resposta é a letra D. A institucionalização das universidades medievais era um dado novo no período. Essas instituições se caracterizavam pelo apoio das autoridades dentro e de fora da igreja e pela maior autonomia e inserção social dos seus membros. Alternativa certa, alternativa D, de doce de leite, certo? Essa é uma questão bem legal e bem importante dentro da lógica da Baixa Idade Média, tá? Essa aqui é uma questão bem clássica da FUVEST, de um assunto bem importante, que é a respeito da peste negra, tá? Peste negra século XIV. Tanto que a FUVEST foi lá no teu fígado. A respeito da peste negra no século XIV, é correto afirmar que eu nem vou ler o texto, tá? Ele já veio direto aqui, peste negra, século XIV. Eu só vou aproveitar a questão para lembrar um pouquinho do que está rolando no século XIV, para você ficar com um resuminho. Mas a questão em si não pede texto, a questão em si não pede repertório. Ele quer saber se você entendeu o que foi a peste negra. Mas vamos lá. O que acontece no século XIV aqui? Quando a gente pensa no século XIV... Opa, de novo esqueci de diminuir o tamanho do meu lápis. Espera. Agora sim. Quando a gente pensa, então, no século XIV, o século XIV é o período que a gente vai conhecer como o período da grande crise do sistema feudal. Crise do sistema feudal. O que está rolando no século XIV de tão grave assim? Basicamente, tudo que você possa imaginar de pior. Primeiro, o século XIV é um século de gravíssima fome. E a fome do século XIV está ligada a uma violenta queda na produção. E essa queda na produção, voltada também, vinculada a um esgotamento do solo. Um dos grandes problemas do século XIV é que começamos a ter uma questão de esgotamento do solo. E aí, a produção obviamente caiu. A produção caindo, quem mais sofre com isso sempre é aquele que tem menos condições. Portanto, no século XIV, você começa a ter na Europa uma série de revoltas camponesas. Revoltas camponesas. Talvez as mais famosas de todas sejam as Jacqueries francesas. Jacqueries francesas, que é o lugar
onde aparece uma moça bastante importante para a história, uma moça que se chama Joana e só anda de preto, afinal de contas ela é Dark, certo? Ha, ha, ha. Joana Dark fazia parte dessas jaqueries, dessas revoltas camponesas, especificamente na França. O nome jaqueries diz respeito às revoltas na França, tá? O século XIV é um século também de guerras. O século XIV é um século de uma série de guerras. Que guerras são essas? Que guerras são essas? No século XIV, nós temos tanto a Guerra dos 100 Anos, entre França e Inglaterra, aliás, alô Joana d'Arc de novo, quanto as guerras da Reconquista. As guerras para a expulsão dos árabes da Península Ibérica, certo? Que, aliás, são as guerras que têm a ver com a formação de Espanha e Portugal. É a partir das guerras da Reconquista que vai se dar a formação de Espanha e Portugal. Tudo bem? Então, as guerras da Reconquista são, no século XIV, cruzadas, séculos XIII e XIV, cruzadas para o Ocidente. Olha as coisas acontecendo ao mesmo tempo. E o século XIV é o século também da peste negra. É o século também da peste negra. Só cuidado, porque todas essas coisas acontecem juntas e não necessariamente têm relação uma com a outra, tá? E não necessariamente se conversam. Aliás, digamos que não tem relação alguma uma coisa com a outra. Quer dizer, até tem a fome com a peste, perdão, a fome com as revoltas tem relação, a guerra como pano de fundo da crise social também tem relação, mas a peste tem muito mais vínculo com as péssimas condições da vida urbana e da falta de higiene do que com qualquer outra coisa. A grande culpada da peste negra é a falta de higiene urbana. Falta de higiene urbana associada à questão do comércio que trouxe os ratos lá do Oriente. Tudo bem? Os navios chegavam com os produtos e junto com os produtos chegaram ratos contaminados do Oriente nas cidades na Europa. Cidades que eram uma imundície, cidades que eram um esgoto a céu aberto, cidades extremamente precárias, cidades com pessoas que arremessavam cocô pela janela. Sim, é isso que você está ouvindo. As pessoas faziam as necessidades dentro de casa e jogavam pela janela. Então, a condição era uma situação bastante desesperadora. E, obviamente, isso aumentava a proliferação dos ratos. Ratos que chegavam, então, contaminados com pulgas, porque quem transmite a peste negra é a pulga do rato, e a partir daí a contaminação se dava de pessoa para pessoa. E a peste negra fez um strike na Europa. A peste negra começou a matar gente adoidadamente. E aí a questão morreu na primeira linha. Ó. A respeito da peste negra, é correto afirmar que provocou gravíssima queda demográfica, que afetou grande parte da produção econômica europeia. Real. Acabou a questão. De fato, a queda demográfica é gigantesca. B. Originou-se no Oriente, verdade. Penetrou no continente europeu pelos portos, legal. E manteve-se restrita à Península Itálica. Não, coração. Isso não. Não se manteve restrita à Península Itálica. Se expandiu por boa parte da Europa. Tá? Foi provocada pela fome. Não foi provocada pela fome. Há um problema de fome, mas não tem relação entre uma coisa e a outra. Tudo bem? A fome, ela está muito mais vinculada a uma vida rural do que propriamente a peste negra. Certo? Embora todo mundo sofreu com isso. Tá? Não favoreceu o processo de centralização política, não tem nada a ver peste negra com centralização política, embora aconteça ao mesmo tempo. Foi contida pelo caráter de subsistência da economia europeia que dificultava o contato humano. Não, coração, o problema são as aglomerações urbanas, certo? Não tem nada a ver com a falta de contato humano. E a letra E, o Cronos está se revirando no túmulo, estimulou as investidas contra os territórios muçulmanos. Não, meu anjo, isso aqui foi no século XII. Tudo bem? A peste negra é do século XIV. Cronos está se revirando no túmulo, se você marcar um troço desse. Porque aqui a ordem das batatas altera completamente a fritura. Não tem como a peste negra do século XIV ter estimulado algo que já tinha acontecido 2 séculos antes. Alternativa certa, alternativa A de hambúrguer novamente. Tá? Por último, e não menos importante, vamos fazer uma questão escrita, aquela nossa questão escrita de praxe, só para a gente treinar um pouquinho também de questões dissertativas. Tá? Cuidado com essa questão, porque ela trata de um assunto que às vezes acaba causando uma confusãozinha básica que a gente vai também tentar desfazer. Vamos primeiro por aquela prática básica dos verbos de comando para a gente separar as partes da resposta. A partir do texto e seus conhecimentos históricos. A. Defina o que são especiarias e explique seu significado social na Europa medieval. 2 verbos de comando. 2 verbos de comando, sua resposta tem que ter 2 partes, tudo bem?
é bem importante que você faça isso. Se você fizer esse exercício sempre, você não vai ter dúvida de quantas partes tem que ter a sua resposta. E você não corre o risco de esquecer de um pedaço. Tá? Então, marca os verbos de comando. B. Explique como era feito o comércio de especiarias na Baixa Idade Média. Então, o item B terá uma parte só. Então, bora para o texto. E o texto disse o seguinte. A ideia de que a demanda de especiarias resultava da necessidade de disfarçar o gosto da carne e do peixe putrefatos é um dos grandes mitos da história da alimentação. Na Europa medieval, os alimentos frescos eram mais frescos que os atuais, pois provinham da produção local. Os alimentos em conserva mantinham-se em salva, curtição, dessecação ou gordura, assim como hoje são enlatados, refrigerados, liofilizados ou embalados a vácuo. De qualquer forma, os aspectos determinantes do papel desempenhado pelas especiarias na gastronomia eram o gosto e a cultura. A cozinha muito temperada com especiarias era objeto de desejo por ser cara, e por condimentar a posição social dos ricos e as aspirações de quem ambicionava ser. Além disso, a moda gastronômica predominante na Baixa Idade Média Europeia imitava as receitas árabes que exigiam sabores doces, ingredientes fragrantes, leite de amêndoas, extratos de flores aromáticas e outras iguarias orientais. Então, primeiro ponto, cuidado. Existe uma ideia comum, e essa ideia comum está errada, de que especiaria é sinônimo do cantinho dos temperos da mamãe. Isso não é verdade. E o texto te fala uma outra coisa. Tanto não é verdade isso, que também não é verdade a ideia de que as especiarias eram para tirar o gosto podre da comida. Tá? As especiarias, isso é uma coisa bem importante para você guardar. Ó. Estamos respondendo o item A. As especiarias, elas são produtos raros. E pelo fato de serem raros, eles são produtos especiais. Essa é a palavra, ó. Pelo fato de serem produtos raros, são produtos especiais. O que dá o valor, o caráter especial desse produto? Ser um produto raro, ser um produto que não é comum, não é corriqueiro. Tudo bem? Se fosse corriqueiro, não seria tão especial, não seria especiaria. Só que tem um detalhe. A especiaria, ela deixa de ser especiaria quando ela deixa de ser rara, quando ela deixa de ser especial. Tudo bem? Temperos são exemplos de especiarias? Sim, temperos são exemplos de especiarias. São exemplos de especiarias. Mas não é só isso. A seda, especiaria. O marfim, especiaria. O próprio açúcar foi especiaria. Tudo bem? Então, isso é bem importante que você guarde. Especiaria não é sinônimo dos cantinhos dos temperos da mamãe. Especiaria é todo produto raro. E tudo isso, na Europa medieval, significava status social. Você ter acesso a esses produtos raros mostrava que você era uma pessoa de destaque na sociedade. Não era qualquer um que tinha acesso às especiarias. Tudo bem? Então, você ter acesso às especiarias mostrava que você era uma pessoa diferenciada, uma pessoa de um poder aquisitivo maior. E, obviamente, te dava status na sociedade. Essa é a segunda parte da resposta, certo? O significado social como elemento de destaque, como elemento, certo? Que mostrava sua importância na sociedade. E a especiaria é um produto raro, é um produto especial, tá? Como é que isso chegava na Europa? Porque o item B explica como era feito o comércio de especiarias na Baixa Idade Média. E aqui, quando a gente pensa nas especiarias, as especiarias elas têm a sua origem lá no Oriente. As especiarias têm a origem no Oriente, principalmente nas Índias ou na China. Tudo bem? E aí você vai me dizer, Nicolás, mas como isso chegava na Europa? Isso chegava na Europa de duas formas. Isso chegava na Europa ou através de rotas terrestres ou através da rota mediterrânea. Nicolás, por que eu tenho que saber disso? Porque se você não souber disso, você não vai entender por que em 1453, quando a cidade de Constantinopla é tomada, é necessário achar uma nova rota para as Índias, porque são essas duas rotas, a terrestre e a mediterrânea, que foram bloqueadas pela tomada de Constantinopla, obrigando os europeus a se lançarem ao mar para ter acesso
as especiarias. Tudo bem? Então, essa era a resposta do item B. Através de rotas terrestres ou da rota mediterrânea, os produtos chegavam do Oriente até a Europa. Certo? E com isso, a gente fecha o nosso bloco de Idade Média, dessa vez falando de Baixa Idade Média. Semana que vem, a gente volta para o Brasil para falar um pouquinho de mineração e começar a encaminhar já o processo de independência. Certo? Semana que vem tem mais. Beijos, beijos, tchau, tchau. Até o próximo vídeo.